Irmãos, eu vou insistir com vocês. A igreja brasileira, e eu não vou me referir a outro país, apenas ao Brasil, a igreja brasileira, ela vive assim uma espécie de dilema com relação a isso, tá? Porque há muito definido duas correntes claras que estão manifestas em relação à questão financeira na igreja. Por um lado, nós temos o pessoal, ou o pessoal propriamente dito da teologia da prosperidade, ou aqueles que talvez nem saibam o que é a teologia da prosperidade, mas estão caminhando, estão nesse trilho aí da teologia da prosperidade. Então eles falam abertamente, sem vergonha, distorcendo o texto bíblico, e muitas vezes fazem isso pensando apenas em ter um retorno, e não preocupados com as pessoas que estão ouvindo aquilo que eles estão pregando. Por outro lado, querido, nós temos também um grupo bem definido de igrejas e pastores que, por causa dessa exposição vexatória, né, da questão financeira, eles resolveram se calar, eles resolveram não falar, ou quando falam muito timidamente. E aí a igreja vive ela precisa de uma pregação que seja coerente, tá? Que não é uma pregação da teologia da prosperidade, mas também que não é essa coisa acanhada, sem graça. Parece que a gente está pecando por falar isso, entende? E a gente fica cheio de dedo na hora de tocar nessa questão financeira. Precisa de um equilíbrio em relação a isso. E eu vou tratar com vocês em relação a essas questões, tentar andar dentro de um equilíbrio, querido. E algumas pregações são pregações que eu já ministrei, tá? E vez ou outra eu volto a essas pregações porque eu acredito, primeiro porque tem irmãos novos da igreja que nunca ouviram a pregação, segundo porque aqueles que já estão há mais tempo, talvez nem lembrem mais daquilo que nós ensinamos a respeito disso. Mas nós tentamos manter um certo equilíbrio em relação ao ensino de finanças, querido, e a gente tenta trazer dar à igreja esse equilíbrio para que a gente possa não se perder em meio a isso, né? Não ficar defendendo teologia da prosperidade ou criticando ao mesmo tempo, sem saber uma base real na qual sustentar a sua fé com relação a isso. Por outro lado, a nossa igreja é uma igreja que eu considero uma igreja muito, muito generosa, tá? Eu considero, queridos, aquilo que nós temos feito como igreja, a estrutura que o Senhor tem nos permitido construir como igreja, isso é fruto, querido, da generosidade e de um coração obediente também, né? Minha esposa falou aqui a respeito disso, eu vou tocar nisso lá pelo meio da palavra, tá bom? É fruto também de uma obediência no coração dos irmãos. Eu acredito que por isso, eu vou dizer a vocês, eu não quero parecer orgulhoso nem metido, mas eu tenho visto a maioria dos irmãos que chegam aqui, eu percebo uma prosperidade na vida deles. Isso é uma coisa visível, na verdade, entendeu? Há isso na igreja, porque são fiéis, têm experimentado da bênção de Deus na vida. É só uma consequência, querido. Não é teologia da prosperidade, irmãos, é Bíblia, tá? É Bíblia. O fiel ao Senhor, o generoso de coração, vai ser abençoado por Deus. Ah, pastor, mas isso é teologia? Não é, irmãos, não é. Porque esse pessoal se apropriou de alguns textos, aí nós temos medo de expô-lo, tá? Mas não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Eu poderia ir pegar vocês, eu ficaria lendo aqui texto após texto, do Velho ao Novo Testamento, te mostrando que essa é uma realidade bíblica. E nós não podemos fugir disso. Nem nos calar só porque alguém está extrapolando no ensino, né? A gente precisa pregar e dar a vocês uma consciência e um ensino equilibrado a respeito disso. Pensando nisso, querido, eu quero te mostrar, eu vou falar a respeito dessa questão eu já falei de oferta, vou falar de dízimos, tá? E depois mais umas duas abordagens. Mas eu quero construir um pensamento a respeito de dízimo, tá bom? E eu acho que não há na Bíblia nenhum texto que nos dê assim uma analogia, uma percepção clara de como nós deveríamos entender essa questão de dízimo do que esse texto aqui, que é Gênesis capítulo 47, versículo 13, querido.
Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Vocês sabem que isso aqui vem depois do sonho lá do faraó, né? Das vacas magras, das vacas gordas, das espigas cheias, das espigas mirradas e tudo mais. A fome se estabeleceu sobre a terra do Egito. Nesse período de 7 anos de muita abundância, José, como governador do Egito, recolheu toda a sobra e armazenou isso, né? Agora que o período de abundância acabou, os recursos acabaram, só há recurso no Egito e sob a tutela do faraó. Então ninguém tem mais nada, a não ser os celeiros do faraó. E as pessoas agora estão indo até José em busca de alimento para não morrer de fome. Então o texto diz assim: não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do tribo que o povo comprava, e levou-a ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata já acabou, não nos deixe morrer só porque a nossa prata já acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos e deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos juntamente com as terras em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma à outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, tá bom? Muito rapidamente. Pai, nós louvamos o Teu nome, bendizemos a Ti e damos graça porque nós temos, Pai, não só a oportunidade, mas temos o privilégio, Senhor, de estarmos reunidos aqui em Tua presença, de poder oferecer o nosso culto através, Senhor, das canções, das nossas ofertas, dos nossos dízimos, Senhor, mas também, Pai, temos a oportunidade de ouvir a exposição da Tua palavra. Meu Deus, abra o nosso entendimento, Senhor, e que Teu Espírito use a palavra pregada para falar ao coração dos Teus filhos, não só daqueles que estão aqui agora, Senhor, mas aqueles que estão acompanhando pela internet ou que ainda ouvirão essa mensagem através das redes sociais. Que o Senhor fale a cada um, de acordo com a Tua vontade, segundo o Teu querer, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, esse é um texto muito interessante. Eu gosto de olhar para esse texto e eu vejo nele exatamente essa figura, essa metáfora do que é o dízimo. Eu acho que nada na Bíblia é tão claro, retrata tão bem a ideia do que nós fazemos quando nós entregamos os nossos dízimos ao Senhor. É perfeito o texto, querido. E eu queria explorar com vocês esse texto, tá? Trazendo aqui a vocês algumas lições das Escrituras, tá? Veja, eu vou dizer a vocês que, novamente, não há nas Escrituras uma figura tão clara, tá, do que nós fazemos quando nós devolvemos os nossos dízimos. Quando a gente pensa, a minha esposa tocou no tema aqui, quando a gente pensa em mordomia cristã,
que é o fato de que nós somos chamados por Deus para cuidar daquilo que Ele nos deu. Quando a gente pensa nessa questão da mordomia, a gente olha para esse texto. Quando a gente pensa nessa questão dos dízimos, a gente olha para esse texto e vê aqui um retrato daquilo que nós deveríamos fazer e viver. E veja, querido, eu vou mostrar no texto, querido, que essas pessoas estão agindo, né, e lá no finalzinho do texto, elas vão agradecer a José o que ele fez por ela, na verdade, o fato de José permitir que eles voltassem para a sua terra, para suas casas, e ainda deu a eles semente para que eles cultivassem a terra, e daquilo que foi devolvido a eles, a terra, as casas, a semente que foi dada, a ordem é, olha, vocês podem semear, plantar direitinho, colher, da colheita de vocês, 20% vocês devolvem ao faraó. O resto é de vocês. O resto é de vocês. Eu acho uma boa figura, querido. Eu acho uma boa figura, tá? E eu gostaria de tratar isso com vocês. Bom, o texto é muito claro. O povo e a terra toda pertencia ao faraó. Isso, por lógica, diz que tudo aquilo que era produzido pelo povo egípcio, tá, era do faraó. No entanto, o que o faraó está exigindo é que uma quinta parte daquilo que era produzido deveria ser devolvido a ele. O restante era para consumo e semente para o próximo ano. Bom, você olhando para o texto, querido, se você parasse para ler o texto e lesse, relesse o texto, será que você poderia dizer que havia ou há aqui da parte do faraó e de José alguma injustiça nessa situação? O que José fez comprando o povo e a terra deles para o faraó foi errado, foi injusto? Quando você olha para o texto, será que dá para chegar a esse tipo de conclusão? Eu pergunto isso porque às vezes a gente olha para o texto e não tem compreensão. Na verdade, eu li um autor antigo, estou tentando lembrar o nome dele aqui, que ele dizia que boa parte da nossa incompreensão a respeito da vida cristã se dá porque nós não temos noção do que é viver debaixo de um império, de um governo de um imperador. Porque nós não conhecemos isso, nós temos dificuldade com algumas coisas que a Bíblia ensina. Tá? Eu creio que essa é uma questão que se encaixa aqui. Irmãos, eu não estou dizendo que a analogia ela é perfeita, mas eu acredito que a gente vai encontrar aqui algumas lições que nos ajudarão a compreender a nossa responsabilidade diante do Senhor, como mordomos que somos, tá? E como fiéis que nós devemos ser com relação a essa questão da entrega, da devolução dos nossos dízimos, tá? Olha uma coisa interessante, Gênesis 47, 25, é a fala do povo a José. Eles disseram, meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Agora, uma outra tradução diz assim, eles responderam, o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para conosco, seremos escravos do rei. É uma escravidão voluntária, é uma escravidão carregada de apreço, porque o imperador, o faraó aqui no caso, entende, está agindo, eu diria, com bondade a esse povo. Veja, querido, eles não tinham mais nada, eles venderam tudo o que tinham, eles perderam tudo o que tinham. Perderam o ouro, a prata, os animais, perderam a terra. Eles próprios se venderam em troca de comida, na verdade. Então, a vida deles, aquilo que eles tinham, a casa, os objetos, a terra, tudo, absolutamente tudo pertencia ao faraó. E essa é a primeira lição que a gente vai olhar aqui. E a gente vai olhar a lição do texto e vai trazer isso para a realidade cristã, tá bom? A terra pertencia ao faraó. Absolutamente toda a terra e todo o povo pertencia a faraó. Por quê? Porque ele pagou por ela. Ele comprou a terra dos egípcios. Isso significa, querido, que tudo aquilo que eles possuíam era por direito legal do faraó. A casa, a cama, a mesa, a água, tudo era do faraó. É isso que o texto descreve para nós.
Olhando para isso, eu posso tirar um princípio aqui para a vida cristã muito simples. E o princípio é: tudo que possuímos pertence ao Senhor. Olha, queridos, talvez isso vai te confrontar um pouco, mas eu vou seguir com o texto. Nós temos uma compreensão errada a respeito da vida cristã. A maior parte de nós não consegue entender a vida cristã. Eu não sei se por falta de conhecimento, eu não sei se porque, sei lá, o nosso coração não foi ainda totalmente transformado, e nós, mesmo dizendo que amamos a Deus e que queremos servir a Deus, há no nosso coração uma raizinha ali de rebeldia, e a gente não quer se submeter totalmente ao Senhor. Mas o ensino bíblico é que tudo aquilo que nós possuímos, que nós dizemos que é nosso, na verdade não é nosso, pertence ao Senhor. Tudo aquilo que você acha que é seu, na verdade pertence a Deus. Eu vou um pouco mais longe. Até o ar que você respira vem de Deus. Aí eu vou te mostrar os textos para você não achar que eu estou exagerando nas afirmações. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Acompanhe, eu gostaria que você lesse. Seja rápido, tá? Se você tem celular, mais rápido ainda. Mas eu gostaria que você acompanhasse todo o texto. Leia, para você se conscientizar de que eu não estou falando de mim mesmo, não são ideias, não são conceitos meus, é a Bíblia que diz isso claramente, queridos. 1 Coríntios 10, 26, porque do Senhor é a terra e toda a plenitude dela. Quando ele diz que toda a plenitude dela, ele está falando tudo que há na terra é do Senhor. 1 Coríntios 10, 26. Porque do Senhor é a terra e toda a plenitude dela, tá? Isso engloba nós como seres humanos. Todos nós pertencemos ao Senhor. Agora, Jó capítulo 1, a partir do versículo 20, na verdade 20 e 21. Vamos lá, se você é bom de Bíblia, você vai conseguir abrir e acompanhar a tempo, tá? Jó 1, 20 e 21. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que foi que o Senhor deu a Jó e depois levou? Todos os rebanhos, o gado, os jumentos, as ovelhas, os camelos, os trabalhadores, toda a riqueza. Mas não apenas a riqueza de Jó pertencia a Deus. Deus também levou todos os filhos de Jó. E Deus levou a saúde, Deus levou a honra, Deus levou o respeito, Deus levou tudo. Tudo Ele deu, tudo Ele levou. É isso que Jó está dizendo, querido. Nada é dele. Nu eu saí, nu eu vou voltar. Nós não temos nada, irmãos. É uma ilusão acreditar que nós somos dono de alguma coisa. Olha só, ainda Jó 2, versículo 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Aceitaremos o bem e não o mal? O que Jó está dizendo? Que tudo é de Deus. O bem, está falando aqui dos seus rebanhos, de todos os servos que ele tinha, dos filhos. O bem foi Deus que deu. Mas ele deu o bem, ele também deu o mal. Vem do Senhor. A segunda, eu queria que ficasse bem claro. Nada que nós temos é nosso. Você está aqui respirando, mas se o Senhor cortar o teu ar, já era, acabou, entendeu? Não adianta nada do que você tem, não adianta os teus sonhos, não adianta o planejamento, não adianta nada, irmãos. O camarada vai dormir e não acorda mais, acabou. Ele não tem nada, ele acha que tem. Sabe, me vem um texto que não está aqui para pregar, né? Mas me vem um texto lá nos evangelhos, onde Jesus conta a parábola de um homem, a história de um homem que fez lá a sua plantação, e quando ele viu o absurdo daquilo que ele tinha para colher,
ele olha para os celeiros e pensa, meus celeiros são pequenos, não cabe tudo isso, o que eu vou fazer? Aí ele tem uma ideia, vou derrubar tudo e fazer celeiros maiores, que comportem tudo aquilo que vou colher. Ele faz celeiros grandes, faz a colheita. Quando ele olha para tudo aquilo armazenado, ele pensa consigo mesmo, agora estou tranquilo, agora eu vou curtir a vida, agora eu vou aproveitar a vida, porque eu tenho aqui o sustento para o resto da vida. E o Senhor diz, olha, hoje à noite a tua alma vai ser requerida. O que tu tens, para quem vai ficar? Sabe, querido, é simples, irmãos, nós não temos nada. Nós não deveríamos nos apegar a nada, querido, porque nada é nosso. Vamos lá, olhando para o texto novamente agora de Gênesis 37. A vida do povo pertencia ao faraó. A terra pertencia ao faraó. A vida do povo. Ele também, assim como comprou a terra, ele também comprou a todos e pagou a cada um deles, fornecendo a eles alimento a fim de que não morresse. A vida que eles tinham era do faraó. E, irmãos, se você levar em consideração a cultura, o contexto histórico, cultural, religioso, a vida deles era do faraó para fazer o que quisesse. Eles não tinham mais vontade própria, não tinham mais desejos. Não, pertencia ao faraó. Eles eram escravos. É só você olhar o texto de Êxodo, quando os israelitas são escravos no Egito. Não tem vontade própria, não tem sonhos, não tem planos. A vida deles pertence ao líder da nação. Ele tem direito para matar e fazer o que quiser. Aí, querido, da mesma forma, assim como tudo que nós temos, os nossos bens pertencem a Deus, a nossa vida, agora eu estou falando de vida, a nossa vida também pertence a Deus. Eu vou ler o Salmo 24, eu creio que Paulo cita 1 Coríntios 10 lá, baseado no Salmo 24. Parece o mesmo texto, né? Só que com algum complemento. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, e agora ele é mais claro, né? E aqueles que nele habitam. Percebe? Paulo diz, do Senhor a terra e toda a sua plenitude. Aqui ele vai além. Ele explica o que é toda a plenitude da terra. Ele diz, o mundo e os que nele habitam. Agora é específico. Ele está falando de cada ser humano na face da terra. Pertence a Deus. Agora, Colossenses 1,16. É um texto que aponta no mesmo caminho, querida. Muito interessante. Colossenses 1,16. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e as coisas que há sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer tronos, quer dominações, quer principados, quer potestades. Todas as coisas têm sido criadas por meio dele e para ele. O faraó tinha o direito de propriedade sobre todos os egípcios, porque ele havia pago por suas vidas. Porém, querido, o Senhor, o que é chamado na teologia de um duplo direito sobre as nossas vidas. Não apenas o direito de criação, mas também o direito de redenção. Eu queria que você entendesse isso aqui, irmãos. Isso aqui é um termo interessante na teologia, porque nós pertencemos duas vezes ao Senhor. Primeiro, porque Ele nos criou, nos trouxe a vida, e segundo, porque Ele nos comprou por preço de sangue. Eu li o texto que fala dessa possessão de Deus sobre nós por criação. Agora eu vou te mostrar os textos que falam da possessão de Deus sobre nós por direito de redenção. 1 Coríntios 6,19. Nós já pregamos sobre isso aqui recentemente aqui na igreja, tá bom? 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Observe, nós não somos de nós mesmos. O nosso corpo não é nosso. O nosso corpo pertence a Deus duas vezes. Primeiro, porque Ele nos criou. Segundo, porque Ele nos redimiu. O que cabe a nós com esse corpo, diz o texto,
é glorificar a Deus. E, queridos, eu penso às vezes que a gente peca e erra muito por não entender essas coisas. Ah, mas a vida é minha, pastor, eu faço o que eu quiser. Irmão, não diga um negócio desse, querido. Porque para dizer isso, você teria que abrir mão da sua fé. Porque não dá para conciliar a fé cristã com o fato de alguém bater no peito e dizer que a vida é dele, que ele faz o que ele quiser da vida dele. Não faz sentido, irmãos. Lembra lá das palavras de Jesus? Se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Primeira coisa, irmãos. Primeira coisa. Não dá para conciliar a ideia de que eu sou independente, autossuficiente e ainda assim eu sirvo a Deus. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Se tiver alguma referência errada, irmãos, é porque às vezes eu anoto aqui, anoto errado, não aconteceu no começo do texto lá, tá? Você pode corrigir, tá bom? Agora um texto bem interessante, 1 Pedro 1, 17 até o 19. Acompanhe essa leitura, querido. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Agora esse mesmo texto, só os versículos 18 e 19, numa linguagem um pouquinho mais contemporânea, que vai soar melhor agora. Deus pagou um resgate para livrar vocês do insuportável caminho que seus pais tentaram seguir para chegar ao céu. E o resgate que ele pagou não foi simplesmente ouro ou prata, como vocês sabem muito bem, mas ele pagou por vocês o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Vocês foram comprados, Pedro está dizendo, mas vocês não foram comprados com ouro ou com prata. O preço da vida de vocês custou o sangue de Jesus. Então você não é de você. Você não tem direito sobre você. O direito pertence a Deus. Eu quero que vocês gravem bem isso, querido. Se você compreender isso, entender dízimos, fica muito mais fácil, tá bom? Porque eu vou te levar para esse ponto aqui, tá? Eu pergunto a vocês, será que até aqui, veja, a terra era do faraó. Aplicação para nós, tudo que nós temos pertence a Deus. Segundo ponto, a vida dos egípcios pertencia ao faraó porque ele comprou eles. Aplicação para nós, a nossa vida pertence a Deus. E pertence a Deus duas vezes, por direito de criação, por direito de redenção. Nós não somos de nós mesmos. Pergunto, querido, será que isso é compreensível para ti? Será que dá para a gente entender esse negócio? Será que vocês conseguem perceber a profundidade espiritual desse ensino? Nós não somos de nós mesmos. Nós somos duas vezes propriedade de Deus, querido. Nós somos, escute, irmãos, nós somos propriedade de Deus. Propriedade por criação, né? Propriedade por redenção. Sabe um texto que ilustra bem isso, querido? Efésios 2, 1 e 2. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele trouxe vocês da morte para a vida, entendeu? Vocês, ele vai dizer, vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que ele está dizendo é que nós estávamos mortos espiritualmente e Deus nos libertou da escravidão do diabo, da escravidão do mundo e da carne, tá? Ele nos libertou, querido, e nos deu vida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa interessante. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Sabia disso? Quando Jesus disse isso, querido, as pessoas quiseram apedrejar ele. Está lá em João, se eu não me engano, é João 8, 6, 7, 8 ali, sabe? Acho que é 8. Vocês não são filhos de Deus. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me receberiam, porque eu vim de Deus. Mas nós não, vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. É uma linguagem pesada? Irmãos. Mas não é uma linguagem do homem. Não fui eu que inventei esse negócio.
Vem da palavra de Deus, querido. Nós estávamos mortos espiritualmente. A gente vivia nos nossos pecados, nas nossas transgressões. E quando nós estávamos nessa situação, nós éramos dominados, escravizados pelo mundo, pelo diabo, pela nossa própria natureza pecaminosa. É o que Paulo está dizendo. E Deus nos deu vida, nos libertou dessa vida. Você quer um texto mais forte ainda, querido? Retratando melhor essa ideia de que nós não somos de nós mesmos, que Deus tem direito sobre nós. Veja Romanos 9, 21, irmãos. O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Ele está aqui citando Jeremias 18, e eu vou ler o texto, porque lá em Jeremias 18 é mais claro ainda. Jeremias 18, a partir do versículo 1, se você quiser acompanhar, por favor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor se dirigiu a mim e disse: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó comunidade de Israel. Veja, ele não está dizendo isso do mundo, das pessoas, ele está dizendo isso apenas do povo de Deus, dos judeus. É por isso que Paulo diz, ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele escolheu fazer uns vasos para honra, outros para desonra. É ele que decide. Por quê? Porque nós somos dele, nós pertencemos a ele. Talvez alguém ouse bradar aí, protestando, dizendo: não aceito, pastor, não creio nesse negócio, a minha vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Ô querido, eu sei que um crente não diria isso expressamente, explicitamente, mas há muito crente que age assim. Ele não tem coragem de falar, porque quando ele abre a boca e o som daquilo que ele está falando vai escandalizá-lo. Mas muitas vezes, sem pensar nas suas atitudes, ele age dessa forma, entendeu? E a única coisa que eu tenho para dizer, querido, alguém que pensa assim, que age assim, é que essa pessoa não entendeu absolutamente nada do Evangelho. Nada. E que se ela está na igreja e ela tem esse pensamento, eu digo com a mais absoluta convicção de que essa pessoa nunca nasceu de novo. É impossível alguém ter o Espírito habitando dentro de si e dizer assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Bom, querido, você pode até pensar isso. É um direito seu. Mas eu te digo, você não nasceu de novo. Você não é salvo. Você é um ímpio e precisa de salvação. Porque um crente não pode dizer um negócio desse. Não importa se você gosta ou não gosta do pastor, do seu líder, isso não tem nada a ver, querido. Essa é uma questão entre você e Deus. Vamos voltar aqui para o Egito mais uma vez e aprender um pouquinho mais. A terra e o povo pertencem ao faraó. E agora o que vai acontecer com eles? Como eles viverão? Como eles serão tratados, já que todos são escravos do faraó? Versículo 23 e 24, querido. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como semente para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em sua casa. É assim que eles vão viver. Eles se venderam ao faraó, eles venderam as suas terras, tudo é do faraó. Então o faraó diz: está aqui a semente, voltem para as terras, voltem para suas casas, plantem a semente. Daquilo que vocês escolherem, 1/5 vocês me devolvem, o resto é de vocês. O resto é de vocês. Isso vai servir para vocês viverem, e vai servir para vocês separarem a semente para a plantação do próximo ano também. Eu pergunto mais uma vez, querido, será que você consegue compreender isso aqui? Entenda, irmãos, José poderia dizer assim: olha, agora eu comprei vocês, agora eu comprei as terras de vocês, agora vocês são prisioneiros do faraó e vão trabalhar como escravos para ele. Ele poderia muito bem fazer isso, porque ele tinha o direito para fazer, mas não foi o que ele fez, querido. O que ele fez foi, ele devolveu as terras,
as casas, deu semente para esse povo e disse: vão, trabalhem, plantem e colham. Daquilo que vocês escolherem, 20% é do faraó, o resto é de vocês. Olha, querido, esses 20% que José está recolhendo desse povo seria utilizado para a manutenção do palácio e de todas as atividades do governo, do império, né? Mas também eles seriam um lembrete ao povo de que as vidas deles e tudo aquilo que eles possuíam pertenciam ao faraó. E entenda, querido, há algo aqui, irmãos, que é uma coisa tremenda, sabe? Os 20% é um lembrete. É lógico, o faraó vai usar isso para a manutenção do seu governo. Mas implícito, ele traz uma mensagem sobre todo trabalhador egípcio. Tudo que nós temos pertence ao faraó. Tudo que nós somos é do faraó. É um lembrete. É um lembrete. E aí você pergunta, mas pastor, o que isso tudo tem a ver comigo, irmãos? Agora a gente vai entrar nessa questão do dízimo. Eu espero que você entenda, querido. Eu estou fazendo todo esse rodeio aqui para que você entenda dízimo da melhor forma possível, tá bom? Olha, primeiro vou colocar um fato chato, né? A igreja evangélica, na sua maioria, quase que na sua totalidade, ela ensina a necessidade de que os fiéis devem ser dizimistas. Mas, geralmente, querido, fazem isso apelando somente para mandamentos. E, às vezes, usa de ameaças, né? O pessoal da teologia da prosperidade descobriu que isso aqui é ruim, embora eles façam. Mas eles descobriram um jeito melhor de fazer isso. Qual é o jeito melhor? É a barganha com Deus. Você dá e Deus vai te dar 30 vezes, 60 vezes, até 100 vezes daquilo que você deu para Deus. Eles usam essa estratégia. Os dois estão errados, querido. Tá? Os dois estão errados. Não deveríamos abordar dessa forma, ainda que eu reconheça a necessidade. E a própria Bíblia traz ameaças, tá? Traz exortações, às vezes severas, a respeito disso. A gente não pode negar. À medida que eu for ministrando isso aqui, vocês vão perceber, esses textos vão aparecer, tá bom? Então, é importante que nós compreendamos a necessidade do dízimo. É muito importante, querido. Agora, é interessante, eu estou lembrando aqui de um tempo na minha vida que eu não era pastor. E eu gostava de pregar a respeito de dízimos e oferta porque eu me sentia à vontade para fazer isso, sabe? Quando a gente prega como pastor, querido, você corre um risco. Eu sei, a gente corre risco. Parece que você está labutando em causa própria, né? Aí você se sente mais constrangido a fazer isso. Quando você não é pastor, você fica à vontade para ser ousado, e às vezes até ousado demais, como eu já fui algumas vezes. Mas a gente precisa concordar numa coisa, querido. Dízimo é algo que a gente encontra na Bíblia. E eu vou falar sobre isso na próxima ministração, tá? No próximo domingo. Vou tratar disso. Aí eu vou explorar a questão do dízimo, sim, biblicamente, melhor do que aqui, tá bom? Mas aqui eu queria te dar, assim, eu queria fazer uma espécie de introdução a esse assunto. Eu queria que você entendesse, querido, que diante de Deus é mais válido a gente fazer isso com o coração contente, fazer isso em amor, do que fazer isso debaixo de ameaças, debaixo de textos que podem trazer desconforto para nós, entendeu? Então eu queria colocar isso para vocês dessa forma. Eu acho que fica mais fácil a gente compreender no caso. E novamente, esse texto aqui, ele é perfeito para ilustrar aquilo que eu quero colocar diante de vocês. Bom, querido, dízimo é um mandamento de Deus para o seu povo, entendeu? E ele tem dois propósitos também. Poderia citar mais, mas dois aqui. Eu vou usar o gancho daquilo que foi, do que os 20% representava para os egípcios, tá bom? O primeiro propósito do dízimo, querido, é o sustento e a manutenção da igreja e das suas atividades. A gente não discute isso. Nós estamos pagando caixa, mesa digital, ar-condicionado e tudo. Isso é fruto dos dízimos de vocês, das ofertas de vocês, tá? Então, dízimos e oferta têm a função, paga aluguel, paga salário de pastor, paga água, energia, essa coisa toda. É para isso que serve, para manutenção. Esse é um princípio mais espiritual, mas há algo mais profundo ainda, querido. Quando Deus estabelece o dízimo, Ele estabelece para que você não esqueça quem você é, quem Ele é. É um lembrete,
Você não é de você mesmo. O que você tem não é seu. Mas também eu vou além e eu posso dizer a vocês que o dízimo tem a intenção, todo mandamento de Deus tem como propósito essencial abençoar as pessoas. Com o dízimo não é diferente, querido. O propósito do dízimo é nos abençoar. Bom, dito tudo isso, querido, deixa eu colocar isso aqui, tá? E fazer um apelo para ti. Eu quero que você entenda. E eu gostaria que você olhasse para essa questão do dízimo não como um mandamento pesado, como um fardo que eu tenho que levar, mas que você olhasse isso pela ótica do amor e da gratidão. Esse é o tema da nossa ministração. Dízimo é uma questão de amor e de gratidão. Não é só um fardo, não é só um peso. Nós não deveríamos encarar dessa forma, querido. Bom, eu já mostrei isso aqui, que Deus tem direito, um direito duplo sobre nós, tá bom? Ele tem direito de propriedade, tem direito de redenção. Agora eu queria colocar algo para vocês, irmãos. Eu vou lançar a mão mais uma vez do nosso texto básico, a fim de mostrar algo para vocês. O dízimo deveria ser uma manifestação do amor e gratidão a Deus, e não apenas uma obediência relutante de alguns cristãos. Voltando para o faraó, ele tinha um direito de propriedade de toda a terra, tá? E por causa disso, por esse direito que ele tem, ele exigiu das pessoas os 20%. As pessoas não devolviam esses 20% se reclamando, se lamentando, dizendo que o faraó era injusto. Não. Eles sabiam que estavam desfrutando de uma dádiva, de um presente, de uma manifestação de bondade do faraó. Por quê? Porque eles estão na terra, eles estão plantando e colhendo, eles estão vivendo, mas tudo aquilo é do faraó, a vida, a terra, tudo é do faraó. Então eles não encaravam os 20% com ingratidão. Imagine um egípcio relutante em devolver os 20%. Parece quase que ilógico, depois de tudo que aconteceu. É só você olhar para o texto, querido. É só você olhar para o texto e você vai perceber exatamente isso. Havia na atitude do povo esse sentimento de gratidão, porque eles foram preservados com vida por causa da atitude do faraó, tá? Então havia essa manifestação de amor. Bom, eu queria colocar diante de ti algumas coisas para poder encerrar. Eu vou encerrar por causa do nosso horário, tá? Fazendo a transição dos 20% para os 10%, querido, dízimo é 10% do que nós ganhamos. Não é 8, não é 5, não é 15, não é 20, é 10%. Eu estou estudando sobre dons espirituais, estou lendo uns 3 livros a respeito disso, e eu cheguei no dom da contribuição. Peter Wagner fala nesse livro a respeito de pessoas que têm esse dom, né? É um dever de todo cristão contribuir, mas tem pessoas que receberam de Deus um dom específico. Há na Bíblia um dom de contribuição. E aí ele começa a descrever algumas pessoas com esses dons. Irmãos, quando você lê sobre isso, é algo assim fascinante. Sabe o que é mais fascinante nisso? É que as pessoas que têm esses dons, geralmente são pessoas ricas. Não é que elas começaram ricas. Ele conta a história de um homem que começou, lavava prato numa lanchonete, e ele fez um compromisso com Deus de doar 50% de tudo aquilo que Deus lhe dava. E com a intenção de ir aumentando essas contribuições. A primeira oferta que ele deu ao Senhor foi de 60, 90 dólares. E aí ele foi. Esse camarada se tornou um milionário nos Estados Unidos. Aí ele descreve a pessoa, nome, tudo lá direitinho. Aí ele conta a história de um outro homem que, de todo o lucro da empresa, esse começou também com 50%. Aí ele foi aumentando, 60%, 70%, até chegar em 90%. De todo o lucro da empresa, 90% ele ofertava para a obra no reino de Deus. Milionários. Todos esses homens, ele cita lá alguns. E sabe o que faz de um homem milionário, irmãos? Não é exatamente... domingo que vem, se Deus quiser, eu vou tratar disso. Não é a nossa habilidade, não é a nossa inteligência. Não é nada disso, irmãos. O que faz um homem
prosperar na vida, e é nisso que o pessoal da teologia da prosperidade monta e usa e abusa, né? Porque há muitos exemplos disso na Bíblia e na vida real. O que faz um homem milionário, querido, é o coração que ele tem. É impressionante, irmãos. Eu conheço pelo menos 2 pessoas de convívio meu que têm esse dom da contribuição e são pessoas bem-sucedidas na vida, irmãos. Gente simples mesmo. A coisa é tão fantástica, querido, que um deles é até iletrado, entendeu? Mas um cara bem-sucedido, tudo aquilo que ele se coloca para fazer, Deus abre as portas e dá certo. É um negócio impressionante, irmãos, por causa do coração. Vamos lá, para finalizar. O cerne de toda a questão, querido, aqui é o seguinte, tá? Quando a gente pensa nessa questão, trazendo agora para a nossa realidade, dízimo, querido, para você entender dízimo, não é Deus querendo tirar 10% do que é seu, porque muita gente pensa dessa forma, por isso fica amarrando, na verdade, está com o coração pesado, né? Dízimo é Deus me dando 90% do que é dele e me dizendo que eu devolvo apenas 10%. Tá? E dízimo é isso, irmãos. E ele faz isso, querido, apenas porque eu não esqueça de que tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertence a ele. Deus sabe que se eu me esquecer disso, eu estarei perdido. A minha obediência a Deus deveria ser caracterizada pelo amor e pela gratidão, e não pelo medo de ser castigado, irmãos. E eu só fazendo algumas considerações sobre dízimo aqui, eu estou só introduzindo o assunto, você percebe? Eu trabalhei todo o tempo sem... Agora eu vou apenas introduzir, fazendo algumas considerações. Na próxima semana eu volto para o assunto, aí eu sigo com uma abordagem mais recheada de textos. Olha só, dízimo não pode ser compreendido como se o dono de todo o ouro e de toda a prata estivesse mendigando 10% do teu salário. Eu acho e acredito que algumas pessoas, ou não sei se é o pastor que dá a entender isso, entendeu? Mas algumas pessoas chegam a pensar isso. Como se Deus estivesse mendigando alguma coisa da gente. Não, querido. Deus não precisa do teu dinheiro. O propósito do dízimo é abençoar o dizimista. Toda vez que você for devolver o seu dízimo, lembre-se que tudo que você tem e tudo que você é pertence a Deus. Dizimar não é dar 10% do que é nosso. É Deus permitindo que nós usemos 90% daquilo que é dele. Fidelidade nos dízimos representa a compreensão prática que temos do senhorio de Deus sobre as nossas vidas. A fidelidade nos dízimos representa a confiança que temos no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu digo a vocês, querido, eu não acredito, irmãos, que se eu devolver o meu dízimo, Deus vai permitir que aqueles 10% que eu tirei vai me fazer falta. Não creio, irmãos, não creio. O problema nosso é aquilo que a minha esposa colocou lá no começo, é a incredulidade. Nós temos dificuldade de acreditar nisso. Irmãos, o coração do homem é tão enganoso, querido, mas o coração do homem é tão enganoso que ele acha que pode se dar bem em querer ludibriar Deus. É uma coisa assim que não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Por que Deus ordena que nós dizimemos? Primeiro porque ele tem o direito de fazer isso, porque nós pertencemos a ele, propriedade por criação e por redenção. Segundo, querido, porque ele quer que você entenda que o que você tem não é seu exatamente, que você não pode confiar apenas na sua capacidade, no seu trabalho, entendeu? No seu planejamento. O homem não pode confiar só nisso, irmão. Semana que vem eu vou abordar isso assim de maneira mais aprofundada. Eu estou só introduzindo a questão a vocês, querido. Não dá para confiar, irmãos. Não dá para confiar. É quase que loucura para alguém que conhece a Bíblia. Eu vou falar domingo sobre desculpas. Eu não queria adiantar, vou falar sobre desculpas. E eu gostaria que vocês atentassem para os mecanismos que nós criamos, mecanismos religiosos que nós criamos, para tentar enganar Deus. É uma coisa impressionante, irmão. O coração do homem é um negócio assim assombroso. Por isso que o profeta diz lá, né, que ninguém pode conhecer, não há nada tão perverso, tão maligno quanto o coração do homem. Porque nós achamos que podemos, querido, lidar com Deus como quem lida com um semelhante a nós. Eu vou encerrar te contando uma coisa interessante. Eu tenho mais de 30 anos servindo a Deus.
Eu não sei dizer exatamente quantos anos são. Eu sei que são nessa faixa de mais de 30 anos servindo ao Senhor. Nesses mais de 30 anos, querido, eu sempre, isso eu já falei a vocês, eu sempre fui dizimista fiel, sempre. Nesses mais de 30 anos, uma única vez na minha vida, eu caí na besteira, tá? Apertou o negócio, e aí não, Deus sabe, Deus entende, Ele está vendo, e eu caí na besteira de pegar aquilo que não era meu para pagar contas. Senhor, o mês que vem eu resolvo isso. Irmãos, o mês que vem estava 2 vezes pior do que estava no mês passado. E aí eu, de novo, sabe, às vezes eu penso assim, Deus fica olhando para a gente e diz assim, tá, eu vou dar corda disso. Eu quero ver até onde tu vai. Quero ver o que tu vai fazer. Eu vou dizer algo para vocês, querido. E eu vou dizer isso com muito cuidado, cautela. Eu não quero parecer que isso é uma ameaça. Eu apenas entendo Deus na sua bondade, Deus na sua graça, na sua misericórdia. Ele permite. Você não quer obedecer? Deus permite. Só que a minha experiência, lidando com gente desde o 6º mês de convertido, porque desde o 6º mês de convertido que eu sou líder da igreja, tá? É que às vezes a gente não é fiel ao Senhor. E porque não é fiel ao Senhor, as coisas vão bem por um tempo. Só que, de repente, querido, do nada, acontece um problema. E eu tenho um prejuízo financeiro. Eu não posso citar nomes, mas me vem muitos nomes na cabeça quando eu penso sobre isso. Pessoas que eu conheço, pessoas amigas. Aí um prejuízo. 25 mil reais de prejuízo. Se ela tivesse dizimado os 20 anos de convertido, talvez ela não teria gasto esses 25 mil reais de prejuízo. Entende? Ah, pastor, mas é porque ela não era dizimista? Irmãos, eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. Sabe qual foi o drama que eu vivi quando eu estava passando por isso? Que eu não me sentia com autoridade para orar a Deus. Porque toda vez que eu ia orar a Deus, Malaquias 3 vinha à minha mente. Você está se apropriando de algo que não é seu. Que direito você tem de orar e de pedir alguma coisa para Deus? Pastor, a interpretação é essa? Eu não sei, irmãos. Mas era esse o sentimento que eu tinha no meu coração quando eu tentava orar a Deus. Eu não conseguia. Eu poderia contar histórias, muitas, porque eu já ouvi muitas histórias, querido, de gente. Eu lembro do pastor conhecido nosso lá de Imperatriz, que ele disse que estava com o dízimo guardado, e aí apareceu um jogo, ele era lá de Goiânia, apareceu um jogo do time dele lá, e ele, na ânsia de querer ir para o jogo com os amigos, ele foi lá, Senhor, o Senhor sabe, eu vou pegar aqui, mas logo eu trago de volta. E ele pegou o dinheiro do dízimo e foi para o jogo. E aí ele conta a história, irmãos, é um drama. Foi porque ele pegou o dinheiro e foi, eu não sei, irmãos. Eu não sei. Só sei que aconteceu nesse. Ele deu azar de acontecer depois que ele pegou, entende? Eu não sei dizer, querido. Parece que Deus é cruel, irmãos. Irmãos, eu acho que isso não tem nada a ver com Deus. Sério. O drama teu é que você vai viver com aquela consciência culpada. E se eu tivesse devolvido? Será que teria acontecido? O pensamento é esse. Eu digo a vocês, irmãos, de todo o coração, e eu não digo isso para que você fique com medo, eu não digo isso para que você fique... Não, nada disso, não venha... Vou repetir o que eu já disse aqui. No último domingo que eu preguei aqui, eu falei sobre ofertas. Eu estava explicando algumas coisas e eu disse, se você acha que o pastor de vocês prega a respeito de dízimos e oferta, pensando em tirar dinheiro de vocês, eu digo a você, você não precisa devolver o teu dízimo aqui. Pode devolver qualquer igreja que você quiser, não traga para cá. Não precisa. Não precisa, irmãos, não precisa. Eu não estou sendo exagerado, eu não quero ser dramático, nada. Só não faça isso. Se você acha que eu estou pregando, ensinando isso aqui, porque eu quero que você seja fiel, porque eu quero que você traga... devolve o teu dízimo para onde você quiser. Manda para onde você quiser. Não traz para cá. Porque você está pecando. Está pecando e isso não vai te fazer bem. Não é por isso, irmãos. A gente prega porque é ordem de Deus pregar todo o conselho de Deus. A gente prega porque esse é um tema explorado ao extremo hoje. É um tema que as pessoas estão usando e abusando dele, extorquindo as pessoas mesmo, de verdade. Então a intenção é trazer uma palavra de equilíbrio. Eu não vou dizer para você, querido, que porque você reteve o seu dízimo, aconteceu. Eu só sei que isso acontece. E eu já vi demais acontecer. É um fato. Se a explicação do fato é essa, eu não sei. Eu só te digo mais uma coisa. Se você for para a Bíblia, você vai encontrar respaldo para aqueles que acreditam que foi porque ele reteve o dízimo que aconteceu aquilo. Ageu,
Pegue Ageu, Malaquias, pegue Malaquias e tantos outros textos. Você vai encontrar um respaldo para isso. Pastor, mas e aí, o que faz? Bom, querido, essa é uma questão sua com Deus. É uma questão que você tem que decidir com Deus. Não sou eu que vou definir isso para você. O meu papel é expor. É pegar o texto, interpretá-lo, fazer as aplicações, e aí cada um lida com Deus da forma como achar melhor. Eu não tenho obrigação de te dizer o que você tem que fazer em relação a isso. Não é meu papel. Agora, eu só peço uma coisa a você. Ore a respeito disso. Se você se sente culpado, querido, ore em relação a isso. Tá? Se para você dizimar é um fardo, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Não faça por medo. Não faça, querido, por medo. Medo de ser castigado. Não faça não, irmãos. É uma coisa que você faz e você não terá proveito. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com medo. Quem dá com coração pesaroso não consegue agradar a Deus. Você está obedecendo, mas não consegue agradar a Deus. É a minha palavra. Semana que vem a gente vai entrar nisso com mais detalhes, tá? Eu gostaria que você formasse, querido, um pensamento, uma filosofia a respeito do dinheiro na vida cristã, que isso servisse para nortear a tua vida. Eu tenho uma minha, entende? Eu tenho uma minha, formada, concreta, real. E eu me guio por isso o tempo todo. E eu gostaria que você tivesse algo dessa natureza, para você poder se guiar na sua vida também, tá bom, querido?